Bom dia, pessoal! Tudo bem? Chegamos um pouquinho atrasados hoje e não é por conta do feriado. Eu não sei se esse feriado é só no Rio de Janeiro, se é no Brasil todo. De verdade, em função da Covid. Eu já não sou muito ligada a feriado, em função da Covid menos ainda, né? Porque acho que a gente deve trabalhar o máximo que a gente pode, é que a gente ficou tanto tempo parado, o país todo, o mundo todo, né? Toda essa situação que tá acontecendo. Principalmente porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, né? A gente sabe que tá vindo uma segunda onda aí e o pessoal é meio complicado de se segurar em casa. A gente sabe que tem muita gente que não se segura de jeito nenhum. Então, estamos aqui agradecendo que hoje tá um final de semana chuvoso desde ontem, não para de chover no Rio de Janeiro, o que é bom se a gente for pensar do ponto de vista de proteção, porque se tivesse sol, as pessoas todas iam pra praia, né? Ia ser um monte de gente pra lá e pra cá. E sem sol, eles vão ficar em casa. Melhor, com a chuva que tá caindo, com certeza, eles vão pensar em ficar em casa. Então, é melhor assim. Pelo menos as pessoas vão estar mais protegidas, certo? E quanto à questão do feriado, eu espero que tenha o dia esqueci o nome dos Palmares, lá da consciência negra, né? Eu espero que nós tenhamos consciência negra, consciência amarela, consciência vermelha, consciência branca, todas as consciências. Porque nós, seres humanos, somos humanos de qualquer jeito, mesmo que a gente tenha uma cor diferente, mesmo que a gente tenha um olhinho puxado, mesmo que a gente não tenha um braço, uma perna, ou que não caminhe direito, ou que tenha uma outra doença, não importa, nós somos todos iguais. Essa doença, inclusive, da Covid está mostrando muito isso, né? Porque pessoas, inclusive, com um alto poder aquisitivo estão morrendo igual as outras, né? Porque não é dinheiro, não é estado social, não é o melhor hospital, é a situação mesmo. É a questão do que nós somos ou podemos ser. Vamos começando o nosso dia com um chazinho sempre. Se não é um chimarrão, um chazinho, principalmente nessa umidade que tá aqui hoje. Nosso tema de hoje, na dor de coluna, tanto do cão quanto do cavalo, como pode ser do felino, de qualquer animal, é o que vem primeiro, se é a dor de coluna ou se é um problema de membros, né? A gente sabe que o caminhar, né, vai afetando o deslocamento, o movimento, vai afetando indiretamente o posicionamento do corpo do animal, assim como o nosso, né? Se a gente apoiar errado um pé, aquilo vai afetar todo o membro lá em cima e, em consequência, vai haver uma defesa, né? Se eu tiver uma dor num pé, numa pata, eu vou defender aquele lado que tá doendo e vou sobrecarregar um outro lado. Como, por exemplo, se tiver doendo o casco no interior, na parte medial, assim como o cachorro, se tiver doendo o dedãozinho dele lá, ele vai proteger jogando o peso mais para a direita, né? Mais para fora, certo? Para o lado lateral. Essa proteção vai fazer com que se tenha uma mudança no eixo do andar, do caminhar. Com isso, a gente vai acabar influenciando as estruturas lá de cima. Vou desenhar. Eu sou visual, né? Eu aprendo vendo. Então, para mim é bom desenhar. Para mim é bom enxergar. Então, vou fazer aqui para vocês. Peraí que o meu vermelhinho aqui, ele é meio complicadinho. Ele parece que descarrega fácil. Eu também esqueci ele sem tampa desde ontem, né? Também não ajuda. Então, aqui, um desenho esquemático, óbvio. Aqui está a patinha do nosso cavalo ou os dedinhos do nosso cachorrinho. E aqui está a coluna, certo? Desenho esquemático. Então, se tá doendo aqui a lateral, a parte lateral, tá? Então, lá de dentro, a parte medial. Se tá doendo aqui a parte medial, é que eu vou trocar, que ele não quer trabalhar.
se essa parte medial aqui tá doendo, ele vai jogar o peso para cá, nessa parte lateral. Com isso, todas as forças vão se propagar para cima, em direção contrária ao membro. Por quê? Porque quando a gente anda, qualquer um de nós, pensem que a gente exerce um movimento e coloca o pé no chão, né? A pata no chão. Essa pata no chão, ocorre o movimento por causa de uma força, né? Física, mais uma vez. Energia é igual a força vezes movimento, não? E sei lá. Então, olha só. Então, quando a pata toca no chão, existe uma força contrária, provavelmente da mesma intensidade, que é refletida para cima. Essa força vai ser refletida, por isso que a gente tem ângulos no corpo, né? Por isso que aqui tem um cotovelo, certo? Por isso que aqui tem uma escápula. Olha só, epa, a escápula é para o outro lado, né? Por isso que aqui tem uma escápula. A natureza é sábia e o nosso corpo é a máquina mais perfeita que existe no universo. Então aqui eu tenho a patinha do cavalo, o pezinho do cavalo do cachorro. Tá doendo lá na face medial, então eu jogo o peso para cá, para lateral. Então as forças de concusão com o solo vão estar mais aumentadas na lateral. Com isso eu vou ter uma força maior sendo emitida, enviada no sentido contrário, com a mesma força que eu estou despendendo para botar o membro no chão. Essa força, ela vai subir, né? Por que a natureza, os nossos corpos não são em linha reta? Podia ser uma pata em linha reta, era mais fácil, né? Por que tem articulações? Se essa força for reta assim, ó, ela vai ir direto aonde? Lá na coluna, né? Essa força vai sair do solo e ela vai diretamente lá para a coluna. Então, os membros, eles têm ângulos, né? Aqui eu tenho o ângulo do boleto, né? No cachorrinho aqui, aquela mãozinha lá, onde acaba os dedinhos, tem o pulso, né? Do cachorrinho, que a gente considera pulso. Daí depois sobe, eu vou ter o ângulo do cotovelo, que é igual tanto no cachorro quanto no cavalo. Daí tu sobe e daí tu vai ter o ângulo aqui do ombro, certo? Aí tu sobe e tu vai ter as escápulas. Pronto. E olha como a natureza é tão sábia que eles, quadrúpedes, eles não têm nenhum osso que segura as escápulas. Nós, seres humanos, nós temos, né? Que é a clavícula, esse osso aqui, ó. Esse é o nosso osso que segura as nossas escápulas, certo? Então, eles não têm por quê? Pelo impacto gerado na posição de quadrúpede. A gente não tem impacto nos membros anteriores. Se eles tivessem escápula, possivelmente ela poderia ser muito bem quebrada. Desculpa, se eles tivessem clavícula, provavelmente elas seriam quebradas muito facilmente. Por quê? Porque esse eixo de forças, por mais que ele se quebre, vamos dizer, se decomponha entre os ângulos do membro, ele chegaria lá de uma forma bastante grande, pelo peso do animal, pela força despendida, pela força de concusão com o solo. Então, a natureza sabiamente tirou as clavículas. Não, os quadrúpedes não têm clavícula, certo? Em compensação, eles têm uma massa muscular, muito potente aqui, na região das escápulas, externamente, né, o supraespinhoso, infraespinhoso, além, né, depois vai ter deltoide, vai ter um monte de músculo aí, e dentro da escápula, o que segura a escápula ao tronco, o bípedes é a clavícula. No quadrúpede, o que segura a escápula ao tronco é a musculatura serrátil-ventral, que é uma musculatura que passa aqui dentro, entre a escápula e o tronco. E é uma musculatura extremamente potente, ela é muito forte, né? Por isso que a gente vê aquela escápula, aquele músculo forte, bonito. Então, do braço, né? Do antebraço. Então, por isso é que essas forças, então, elas vão se dissipando com os ângulos, certo? Mas aqui no caso, o nosso amiguinho com dor no interior, jogando o peso para a lateral, vai fazer com que ele
que essa força seja maior na lateral, ele está usando mais o membro na parte externa. Então, o retorno dessa força na parte externa vai ser muito maior. Começando, e a própria angulação diferente, que ele não vai pisar retinho, né? Se ele pisasse assim, aqui tá o membro dele, aqui tá medial e aqui tá lateral. Se ele pisar retinho quando ele tá bem, quando ele tá contrário, aqui tá medial, aqui tá lateral. Ele tá pisando retinho, que ele tá andando bem, não tem dor nenhuma. Mas aqui medial tá machucado, ele vai começar a pisar assim, ó. Ele vai fazer uma leve abertura de membro. Para quê? Para proteger a parte que tá doendo. Com isso, ele vai mudar toda essa mecânica de movimento e essa biomecânica, né? Bioenergética, energética e bio... Como é que a gente vai dizer? Não sei. Todo esse efeito de tensão e contraturas nas estruturas laterais, porque ele está defendendo a estrutura medial. Então, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque se a gente tem um problema que começou aqui, esse problema vai jogar lá para cima. Então, a medula, né, aqui tá a coluna, por onde passa a medula, que está trazendo todo impulso nervoso, toda a comunicação lá com o cérebro do cavalo, do cachorro, né, aqui da cabeça. Então, toda essa emissão de informação que está chegando lá na medula, que está indo para o cérebro, que está sendo processada pelo nosso computador, primeiro computador mais importante e melhor computador do universo, nosso cérebro, deste universo pelo menos, né? Então, este cérebro, ele está recebendo toda essa informação. Então, ele vai começar a adequar as estruturas. Se isso acontece 24 horas, ok, o corpo tem os seus meios, né, de levar, assim. Mas se isso começa a acontecer de uma forma crônica, ou seja, 48, 72, uma semana, um mês, um ano, o corpo já começa a se adaptar a esse novo posicionamento. Então, este animal vai adquirir uma postura diferente. E essa postura vai começar a ser aqui em cima também. Ela vai envolver e ser envolvida pelas vértebras, pelo posicionamento das vértebras e também pela própria emissão de estímulo nervoso que sai da coluna, das vértebras, da medula, né, diretamente para o membro. Então, aí a gente tem uma lesão distal, uma lesão de membro, que vai ocasionar uma lesão, em consequência, uma alteração de mobilidade, de biomecânica, de coluna, de membro inteiro e de coluna, né? Começou com uma dor numa patinha e essa se estendeu para o membro todo, o corpo adquiriu uma posição diferente, né? Uma posição de proteção e com isso houve as vértebras, o posicionamento vertebral, houve mudança no posicionamento, houve mudança na quantidade de transmissão de estímulos nervosos, houve mudança de tudo, muda toda a estrutura, vamos dizer assim, funcional do membro, né? Mental, porque é através da mente, seja ela o raciocínio ou não, a lógica ou não, ou seja apenas a questão do estímulo nervoso mesmo, da gente, não é intuição, é da parte material mesmo, da sensibilidade que chega aos receptores nervosos, aos nervos. Então, através dessa sensibilidade mecânica, dessa propriocepção diferente, é que vai mudar toda a estrutura, certo? Isso, não sei, eu acredito, óbvio que deve ter, né? Deve ter estudos sobre isso, com certeza, principalmente na parte humana, né? De onde começa a lesão, de que forma as lesões de membros distais, elas influenciam as estruturas próximas à coluna ou a própria mobilidade da coluna. Acredito eu que deva ter estudos, principalmente na área de humanos, tá bom? E a outra situação seria a gente ter, fazendo essa outra metade,
uma lesão na coluna, a gente tem uma coluna lá subluxada, ou até, vamos falar do quadril aqui, que agora fica mais fácil. Eu tenho a sacroiliaca, tá aqui ela, vamos dizer aqui, que é sacroiliaca. A sacroiliaca é uma articulação ver alguém escrever assim, ilíaca no espelho. Então vamos lá, tudo na vida tem uma primeira vez, ponto. Tá? Então aqui a articulação sacroiliaca, que tem até um exemplo aqui, ó. Sacro são 5 ossos fusionados, tá? Ó, aqui é um exemplo de uma coluna de um cão. Então, isso aqui é o sacro, ó. São 5 ossos fusionados. O ilho vem aqui, ó. Seria aqui. Ele tem uma asa grande aqui, que é onde vai fazer fazer a articulação sacroiliaca. Vai estar aqui o ilho junto com o sacro, certo? Que tal? Aqui entra a asa do ilho. Achei que fosse ter cavalo, que desse ele é grande. Tá aqui. Tá? E eles juntos vão formar uma articulação, certo? Articulação sacroiliaca. Essa articulação é bem comum, é considerada na coluna, né? E é bem comum dar problema. Cavalo de esporte, a maioria tem problema. Cães, muitos também têm, tá? E essa articulação sacroiliaca, ela vai muitas vezes subluxar. Então, ela simplesmente aparece de um lado. Acho que os hidrocores hoje eles estão querendo estar de feriado. Olha, eu não usei tanto assim não, para eles já estarem querendo ir embora, ó. Eles estão meio dormindo, porque eles ficaram realmente fechados, abertos. Então aqui, ó, a articulação sacroiliaca aqui, certo? Muitas vezes a gente tem, olhando o animal de trás, aqui tá a garupa. Aqui nós vamos ver uma garupa, vista de trás. Muitas vezes a gente vê um lado mais alto que o outro. Por exemplo, esse aqui de trás tu vê mais alto, que vai ser mais ou menos, ali que eu quero mostrar só esse. Vamos supor que esteja aqui seja o lado esquerdo, aqui seja o lado direito. Mais ou menos, né? Então, aqui a garupa esquerda e a garupa direita. Vou fazer conta que isso aqui é um cavalo. Então, a garupa esquerda está menor e a garupa direita está maior. A garupa esquerda está mais baixa e a garupa direita está mais alta. O que é isso? Isso é caracterizado geralmente por uma alteração, uma subluxação da articulação sacroiliaca. É essa que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, sacro, os últimos ossos fusionados e eles são fusionados e formam uma articulação com a asa do sacro. Então, essa articulação sacroiliaca, tá? Aí nós voltamos para aquele desenho que a gente fez aqui esquemático. Aqui tá a nossa patinha, vamos ver se agora os hidrocores querem funcionar. Eles estão de feriado. É feriado aí no sul, Rizane? Aqui no Rio é feriado, não sei se é no Brasil todo. Então, aqui está a patinha do nosso cavalo, o casco no caso. Aqui, bom, aqui é membro anterior, vamos ter que desenhar outro. Aqui vai ter, vamos ter que apagar, gente. É muita informação. O quadro é pequeno. Vou fazer uma pelve aqui, que é a coisa mais difícil de desenhar. Como eu sou uma excelente desenhista, vocês já sabem disso, não vai ficar nada complicado. Ó, bom era botar em outra cor, né? Mas o meu hidrocor, ele tá querendo ficar de folga hoje. Ele não me disse que ele ia fazer feriado. Então, aqui tá. Vamos ver se a gente olha só aqui o meio. Só esse verde, tá? Então, aqui tá a pata do cavalo, aqui tá o quadril, tô vendo ele no lado da direita. Então, aqui tá a sacroiliaca, aqui é a lombar, é lombo sacral. Então, aqui eu tenho a lombo sacral, aqui eu tenho a sacroiliaca, tá? Tem o lado lateral e o lado medial. Melhor, direito e esquerdo, viu? O feriado eu acho que é só no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui
ele tem uma subluxação, este quadril aqui, tá? Aqui eu tô vendo do lado direito, esse quadril, a subluxação é pro lado esquerdo, eu falei errado. Então, aqui eu tenho um quadril mais baixo e mais largo, e aqui eu tenho um quadril, não, tá errado, a lesão é do lado esquerdo. Aqui eu tenho um quadril direito, ok, redondinho, da altura certa, e o esquerdo tá mais baixo e mais fino. Só que aqui eu tô olhando pro lado, fazer conta que esse lado é o esquerdo, tá, pessoal? Por favor. Então, aqui nós vamos ver o quê? O apoio do membro esquerdo, que é o que tá mais subluxado, já vai ser diferente. O animal não vai apoiar com o pé inteiro, ele não vai jogar a mesma carga de força em toda a estrutura. Ele vai ter uma diferença, por exemplo, no movimento de extensão, que é onde dói quando eu tenho uma sacroiliaca alterada. Então, quando ele botar o pé no chão, ele não vai botar o pé aqui. Ele não vai conseguir fazer essa extensão toda. O pé dele só vai vir até aqui, ó. Tá? E isso, cada vez mais, vai fazer com que menos trabalhe a musculatura da esquerda, que é onde ele está com dor. É onde está subluxada. Então, por consequência, num futuro, eu posso ocasionar uma dor no membro posterior, no pé esquerdo. Por quê? Porque eu estou compensando a dor lá de cima da sacroiliaca. Se a minha sacroiliaca está incomodando, se a minha garupa do lado esquerdo está com uma formação menor de musculatura, devido à subluxação da sacroiliaca, eu vou ter este membro encurtado. Este membro vai trabalhar menos. Se ele trabalhar menos, por consequência, aquilo que eu falei aqui do membro anterior, a força de concusão, né? As forças que do momento que o membro toca o solo, ele não vai tocar inteiro. Ele vai tocar uma parte menos que a outra. Provavelmente aqui a região da pinça vai ser uma região que ele vai ter mais apoio. A região posterior do casco provavelmente vai ser uma região onde ele vai jogar menos peso. Da mesma forma, se for um cachorrinho, né? A patinha na região anterior, ele vai pisar mais forte e a região posterior menos forte. Porque a região posterior é que faria o movimento mais de extensão, esses tendões, esses ligamentos. Ou ele vai jogar mais peso nos tendões e nos ligamentos para sustentar melhor esse membro e tirá-lo antes do solo. Então, o que acontece? Ele vai fazer lesões, vão ser causadas lesões outras que não sejam as lesões que sejam indiretamente causadas por essa dor sacroiliaca. Ou ainda, é muito comum a gente ver, com o tempo, cavalo com problema de sacroiliaca, ele acaba exercitando demais o membro anterior oposto, né, contrário. Por exemplo, se é um cavalo de trote, pata esquerda, a mão direita ele vai começar a exercitar mais. E muitas vezes a gente tem lesão de tendão no membro anterior contrário. Por quê? Porque tá forçando demais, porque este membro tá forçando de menos, entendeu? Esse membro ele não vai fazer a extensão total que ele é capaz. Então, como é diagonal no trote, este vai puxar mais para que, né, o tronco é um só, que ocorra essa força que puxe e leve o membro na diagonal, tá? É um pouquinho complexo de entender, mas é isso aí. A gente pode ter uma lesão causada, uma lesão lá embaixo que incomode, que atrapalhe um membro, por exemplo, como a gente falou antes, o anterior, do lado medial, a parte interna, ali tá doendo, ali tem uma coisa crônica, um ossinho lá dentro, ou a terceira falange, ou uma coisinha lá na articulação do boleto, algo que incomoda lá internamente, e o membro começa a ser mais apoiado na face externa. Com isso, eu vou causar uma pequena diferença na angulação do membro todo.
consequência disso, claro, não é um dia, 2 dias, não é lesão de 3, 4 dias, é lesão de meses, que vai levando, que às vezes leva um ano, às vezes, para ser vista, e já ocorre um problema de coluna, vai desviando, o corpo vai se reposicionando para se proteger da dor que ele tem subclínica, que não é visto, que não aparece, que ele tem, por exemplo, um cisto subcondral do boleto, na região medial do boleto. Isso pode acontecer. Daí, com o tempo, vai haver um pequeno desvio daquele membro que vai acometer a coluna. Aquela coluna vai se reposicionar, vai com o tempo haver uma subluxação vertebral, porque o membro todo vai estar puxando a coluna mais para o lado, né? Como eu tô falando, isso não é coisa de um dia para o outro, são meses, anos ou ano, tá? E da mesma forma o membro posterior. O membro posterior até é mais complexo, porque ele vem lá atrás, né? Como se fosse uma locomotiva. A parte de dentro, a parte da frente puxa e a parte de trás empurra, né? A gente não para pensar, mas é isso que acontece. O membro anterior puxa um quadrúpede. Imagina uma locomotiva. A parte da frente está puxando e a parte de trás está empurrando. Então, este empurrador aqui, ele está comprometido, porque ele tem uma dor lateral, né? Ou vamos dizer, ele tem, aqui a gente começou ao contrário. Ele tem uma dor, uma articulação, a sacroiliaca aqui, esquerda, ela está comprometida, ela está subluxada. Então, o pé esquerdo, que poderia fazer uma extensão do membro até aqui atrás, ele já não faz, porque ele já não tem a amplitude de movimento desta articulação que auxilia no membro. Então, este pé, ele vai fazer menos movimento. Com isso, muitas vezes, se é o pé esquerdo, eu vou usar a mão direita muito mais. Eu vou fazer com que a mão direita trabalhe muito mais. E nesse caso, muitas vezes a gente vê lesão de tendão na mão, tá? Eu já vi alguns casos aqui acontecendo isso, alguns mesmo, não, nem 2, tá? E é bem comum e a gente não atribui isso. Nós, médicos veterinários, a gente não pensa que possa estar acontecendo isso, a gente não pensa que isso aconteça, e isso acontece. Claro que a gente tem lesão de tendão por um mau ferrajamento, por um ferrajamento incorreto, por excesso de exercício, por uma série de coisas, né? Mas uma delas que acontece, e acontece bastante, é a gente ter problemas de membros ocasionados por problemas de coluna, tá? Então, essa questão do que vem primeiro, a gente nunca sabe, né? É aquela questão, vem primeiro o ovo ou a galinha? A gente nunca sabe. O que a gente sabe é que o corpo é uma coisa só. Vou apagar esse desenho, nós vamos fazer outro. O corpo é uma coisa só e ele funciona, são várias engrenagens que funcionam em conjunto. E essas engrenagens, elas precisam que cada uma delas esteja funcionando perfeitamente para que a gente tenha um completo e perfeito funcionamento do membro, do corpo todo, né? Então, é importante que a gente tenha sempre essa visão, essa lembrança, que eu posso estar ocasionando um problema no meu animal, no meu cavalo, no meu cachorro, por um outro que já existe. Aquela coisa, deixa ele para depois. Eu já vi, eu tinha uns cavalos aqui no Rio que eu tratava, uns cavalos bem legais, inclusive, cavalos vindo de fora, só dava 1,40 m. E eu já tratava um cavalo e era para mim tratar o outro. E daí foi indicado, né, para fazer um tratamento de coluna no outro animal, era o animal X e o animal Y. Aí o animal Y, só pela visual e pela mecânica, eu já sei que o cavalo tem problema de coluna. Não preciso botar a mão para sentir. Quando a gente coloca a mão, a gente vê muito mais coisa. Mas pelo aspecto visual, pela biomecânica, já é possível a gente ver. E o cavaleiro, né, o competidor que montava esse cavalo, iria ter um concurso grande no outro mês, em outra cidade,
um concurso importante, e ele achou melhor a gente deixar para tratar depois. Eu discordo, tá? Infelizmente não me foi solicitado questionamento, eu não tive oportunidade de dizer o que eu pensava, mas eu achei que estava errado. Porque se tu tens, nesse caso, o animal tinha uma subluxação sacroiliaca, um animal de 1 metro, saltava 1,40 m, ou seja, um animal que faz um grau de exercício muito alto. O que aconteceu? O animal foi para a prova, animal Y, saltou o primeiro dia, se não me engano, no segundo dia apareceu, teve uma lesão de tendão no membro anterior. Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, o nível de dor, a gente tem que lembrar que o cavalo é um dos animais que tem o maior nível de capacidade de aguentar dor na natureza, tá? O cavalo aguenta muita dor sem reclamar. Então, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes esse nível de dor, ele só vai aparecer quando arrebentou, principalmente se falando de coluna, tá? A capacidade que um cavalo tem de aguentar uma dor de coluna é imensa, tanto que eles passam, às vezes, a vida inteira fazendo aquilo que o pessoal diz. Ah, ele sempre foi assim. Eles passam a vida inteira sendo sempre assim, com dor, sem ter boca para dizer, dói ali, sem ter como falar, sem ter como mostrar e competindo, fazendo o que tem que ser feito, trabalhando, dando resultado, tá? Então, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que pensar nisso, né? Só do ponto, é o que eu sempre falo, se a gente sabe que existe, aquela verdade vai aparecer para nós. Mesmo que a pessoa não seja um médico veterinário, ou mesmo que não tenha essas ferramentas ainda de diagnóstico, não teve oportunidade de fazer estudos mais aprofundados, mas se a gente tem essa conexão com esse problema, a gente vai começar a conseguir enxergar. E daí a gente pode tentar buscar uma ajuda, né? Bom, então eu desenhei um cavalo, já nem sei por que eu desenhei ele, mas vamos falar mais um pouquinho nele. Que embora seja feriado, como eu disse, graças a Deus, vamos trabalhar, até porque a gente parou muito, nosso mundo parou muito esse ano e ainda pode parar de novo, né? Ou esse ano ainda, ou no começo do ano que vem, por causa da Covid. Talvez a gente tenha que fazer mais, Deus ajude que não precise, né? Mas do jeito que as pessoas estão parando de se cuidar, é possível que tenha que fazer mais um tempo de lockdown, coisa e tal. Então, eu acho, na minha opinião, a gente tem que aproveitar para trabalhar quando dá, né? Não tem que fazer feriado. Eu acho que todos os feriados deveriam ter sido cortados, tá? Feriado nenhum para mim, tinha só Natal e Ano Novo, e só. A gente tem que trabalhar, resgatar o que a gente não pôde fazer. Bom, então aqui tá meu cavalo. Olha aí minha cara. Lindo, né? Bom, então para que eu desenhei? Pra gente lembrar que ou é meu cachorro, tá? Tanto sendo um cavalo, sendo um cachorro, quando este membro andar, ele vai levar com ele, todas as estruturas que estão aqui. Ele vai fazer com que a espádua se movimente, a escápula se movimente, né? Ele vai fazer com que a coluna, o pescoço já se movimentou antes, a cabeça já se movimentou, certo? Ele vai fazer com que a coluna se movimente, daí ele vai fazer com que o quadril se movimente, ele vai fazer com que a pata se movimente. É todo um movimento em conjunto, todas as estruturas elas funcionam juntas. Não existe uma mão que trabalhe separado, não existe um pé que trabalhe separado. Até o próprio rabo ou cola, né? Ele também trabalha junto, ele tem um monte de vértebras aqui chamado coxígeas, certo? Então, tudo isso trabalha em conjunto. A gente precisa lembrar, se eu tenho um cavalo com ferrajamento errado, se eu tenho um cachorro, isso é muito comum, com as unhas desgastadas demais num canto, por exemplo, cachorro com displasia coxofemoral, geralmente ele tem as unhas gastas demais na lateral, né? Porque ele apoia de uma forma diferente ele faz mais força com a patinha para não forçar lá em cima, porque lá em cima dói. Displasia coxofemoral é aqui, ó, aqui no nosso cachorro,
é a articulação aqui dentro, tá o fêmur, cabeça do fêmur, aqui vem o fêmur, tá? Aqui é o joelho anatômico do cachorro. Então, aqui dentro, essa articulação, onde o quadril se encaixa na cabeça do fêmur. A displasia coxofemoral é muito comum. O cachorro vai gastar demais as unhas da patinha do posterior. Por quê? Porque aquilo ali dói muito lá em cima. Então, ele tem que jogar muito do peso dele, muito da força dele nos dedinhos para compensar o que dói lá em cima. Entendeu? Então, como eu já falei, são compensações. E geralmente, cachorro com displasia coxofemoral tem subluxação do quadril, aqui da sacroiliaca. Geralmente ele tem um sacro mais baixo que o outro. E aí, quem veio primeiro? O filhote já correu, deu um escorregão. Ah, não, mas ele tem a característica genética que leva a ele ser um cão displásico. Sim, mas característica genética não quer dizer que vá se manifestar. Eu posso ter a característica genética para um câncer, mas eu posso não manifestar esse câncer durante a minha vida. Eu posso ter a característica genética para sei lá, para alguma outra doença, eu posso ter um parente que é diabético, mas eu posso não vir a ser diabético, posso não mostrar a doença, não apresentar a doença. Então, não, todo cão ele vai ser displásico, filho displásico ele vai ser displásico. Não sei. Se a gente vir o cachorrinho quando filhote, se a gente olhar a coluna dele, se a gente vir que ele tem subluxação vertebral, principalmente de quadril e muitas vezes ainda ele tem subluxação de cervical, se a gente corrigir essas subluxações, será que ele vai ser displásico? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque se ele tem uma subluxação, ele tem um quadril mais baixo que o outro, que seria o normal, os dois do mesmo tamanho. Aí eu tenho aqui o quadril direito mais baixo. Se eu tenho o quadril direito mais baixo, por quê? Porque eu tenho uma subluxação aqui, o sacro e eles estão fora do lugar, eles estão num ângulo diferente, eu tenho toda a estrutura aqui de baixo, eu tenho, ó, aqui tá o sacro, aqui vai estar o fêmur, ou melhor, desculpa, aqui tá o sacro, aqui tá o ilho, né? E o fêmur vai se coaptar aqui vou falar bem assim, no buraco, tá? Aqui na articulação no outra ponta do ilho, né? Do quadril, do osso quadril, que vai formar o osso do quadril. Então, se essa subluxação, se aqui tá subluxado, eu mudo o ângulo daqui. É assim, pessoal, aqui vocês vão enxergar melhor. Aqui tá o ilho, aqui tá o sacro, certo? Vamos tentar fazer aqui. Aqui tá a asa do ilho e aqui tá a ponta do ilho, que é uma ponta do coxal, do osso coxal, onde o fêmur vai se encaixar. Aqui tá o fêmur, certo? Então, se eu tenho esta subluxação, isso aqui desceu, se essa articulação desceu, essa aqui vai subir, certo? Aqui tá, aqui é o normal, essa desce, olha a ponta. Vamos fazer melhor. Aqui, meu lápis e na minha caneta, eu tenho o sacro, a asa do sacro, e aqui tá o ilho, tá? Aqui já é o fêmur. Então, aqui eu tenho na posição normal, tanto a articulação sacro, ilíaca, aqui o ilho. Não, aqui é o sacro, aqui é o ilho. Sacro, ilíaca, ilho, e aqui a cabeça do fêmur. Então, tá nessa posição normal. Se essa subluxa, olha como vai ficar essa aqui. Certo? Ela vai sair do ângulo. Então, se essa saiu do ângulo, a cabeça do fêmur aqui, ela vai rodar, ela vai girar. E aqui começa a displasia coxofemoral. Então, eu pergunto, e eu gostaria, quem sabe, um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso. Quem sabe, nos projetos futuros. Porque na minha concepção, vendo essa questão biomecânica é biologia com física. Se tu pegar vetores de força, se tu pegares ângulos, tu mudou o ângulo, tu mudou as forças que estão
ocorrendo naquele pedaço, né, de osso, naquela estrutura. Então, se houve essa mudança, a gente pode causar uma displasia coxofemoral em consequência de uma subluxação sacroiliaca. Ah, então o cachorrinho tem genética. Não, ele correu, ele até tem genética, mas ele correu, ele brincou, ele subluxou quando filhote, não foi corrigida e ele apresentou uma subluxação braba, tá? Então, isso é muito comum, tá? Eu já vi muitos cães, os cães melhoram muito, os cães com displasia coxofemoral, eles melhoram muito com a quiropraxia, exatamente por isso, porque a gente corrige esses ângulos de formação das articulações e com isso a gente diminui a displasia, tá, pessoal? Bom, é a mesma coisa no cão ainda, a questão da lesão de joelho, né? A ruptura de... Epa, isso aqui é o joelho? Não, isso aqui é a mão. Isso aqui é o joelho da mão. O joelho anatômico aqui, ó. Né? A ruptura, cão, é muito comum fazer ruptura de ligamento cruzado anterior, tá? E é da mesma forma, é a mesma mecânica que eu falei da subluxação sacroiliaca. Ocorre uma mudança no ângulo aqui de cima, ocorreu uma mudança no ângulo do fêmur e uma mudança no ângulo da articulação fêmuro-tibial, que compõe o joelho, né? Fêmuro-tibio-rotuliana, mais a rótula. Então, houve uma mudança nessa articulação, né? No ângulo dessa articulação, as forças, os vetores de força vão ocorrer. Um dia eu vou conseguir fazer um desenho esquemático bem legal no computador, apresentando tudo, até a parte de ângulo e de força, vai ser muito legal. Eu vou conseguir, daí vocês vão ver. Serão meus convidados para assistirem. Então, aqui nós vamos ter, como eu falei antes, aqui tem aquele ângulo que eu comentei. Vamos pegar eles de novo. Gostei do exemplo do hidrocor. Este aqui é melhor. Então, ó. Aqui tá, minha coluna tá passando aqui. Aqui está meu sacro. Aqui tá meu ilho. Aqui tá a cabeça do fêmur. Então, o verde vai ser a continuação do fêmur. Não, tinha que ser aqui. Cabeça do fêmur. Aqui, tá? Aí aqui eu tenho o fêmur, o branco, e lá na pontinha eu já tenho a tíbia com a articulação fêmuro-tibio-rotuliana. Então, ó, aqui tá meu eixo correto. Vou tentar mudar aqui para vocês verem. Aqui tá meu eixo correto, ok? Se eu subluxei, ó lá, aqui, ó, se eu subluxei a sacroiliaca, ela vai descer. Se ela desceu, vai fazer assim, ó. Vai empurrar lá a coxo, aqui a coxo femoral, né? E aqui a fêmur tíbio rotuliana. Vai mudar todos os ângulos. Os ângulos eram assim. Eles passaram a ser assim. Eles eram mais abertos, passaram a ser mais fechados. Olha esse efeito aqui, ó. Olha o movimento aqui, ó. Cruzado anterior, ruptura de cruzado anterior. Olha que legal. Então, aqui, olha um esquema. Aqui, a sacroiliaca, articulação sacroiliaca. Aqui, o ilho. Aqui, o buraco do ilho, né? O forame onde entra a cabeça do fêmur. Essa parte branca, o fêmur. Aqui, a tíbia, certo? E na pontinha ali vai estar a patela, ou rótulo. Então, subluxou aqui em cima a sacroiliaca. Desceu, ó, ela desce e empurra essa. Empurro essa, olha aqui, ó, força em cima do ligamento fêmuro-tibio-rotuliano, desculpa, no ligamento cruzado anterior. Ou seja, ele vai ter mais pressão em cima dele, tá? Digo isso para vocês também por experiência, porque eu já tratei alguns cães com ruptura de ligamento cruzado anterior, que eram cães idosos e que não puderam ser submetidos à cirurgia, tá? E esses cães voltaram a andar praticamente normal, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente fez
quiropraxia, a gente colocou a sacroiliaca no lugar, a gente trabalhou a coxa femoral, a gente trabalhou a femorotibial-rotuliana e fez a eletroacupuntura, né? Então, a gente reconstruiu a estrutura no lugar certo, tirou a dor e deu condições do organismo se recompor novamente. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda. Geralmente a gente aprende, a gente estuda e a gente não entende. Se a gente entender a biomecânica, a mesma coisa, no cavalo não vai acontecer, dificilmente ocorre uma ruptura desse tipo, porque o cavalo tem uma musculatura absurda na garupa, né? Então, não tem como lesar um ligamento assim dessa forma. O máximo que tem é o ligamento medial da rótula, mas que também é uma questão anatômica, né? Ou melhor, que também é uma questão de subluxação do quadril, né? Exatamente isso, mas afrouxa aquele ali, dá um problema naquele ali, não o ligamento cruzado anterior que nem no cachorro. Bom, pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha para falar, né? O que vem primeiro, se a dor de coluna ou a dor do membro, né? A gente sabe que existem as duas coisas, existem patologias que é importante que a gente pode prevenir muita coisa se a gente tem uma coluna correta, uma coluna com os ossos nos locais certos, sem subluxações. A gente vai diminuir as forças de conclusão, a gente vai diminuir a possibilidade de problemas nos membros na parte distal. E da mesma forma, se a gente conseguir, por algum meio, diagnosticar uma dor subclínica distal, a gente vai estar prevenindo que um problema mais lá em cima, um problema na coluna, uma postura adquirida ocorra. Certo, pessoal? Eu espero que quem esteve aqui tenha gostado. Aqueles que não estiveram, eu vou ficar muito feliz se vejam, porque acho que essa explicação ficou bem legal e é uma coisa que a gente, embora assim, uma coisa bem básica, né? Nossos desenhos esquemáticos aqui, meio tipo dinossauros, né? Mas já dá pra gente raciocinar, que na minha opinião é o mais importante, ter que raciocinar em função das coisas. Tá bom? Beijo no coração de todos. Espero vocês amanhã, às 7 da manhã.